professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai conhecer um pouco mais do conteúdo do 9º ano. A matéria de hoje é Velha Ordem Mundial. Bom, na última aula a gente viu a diferença entre economia de mercado e economia planificada. Vimos que a economia de mercado ela vai acreditar na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o Estado ele não controla a economia. A economia ela é controlada pelas regulações de oferta e demanda do próprio mercado. Já a economia planificada, ela vai acreditar, ela vai defender que a economia tem que ser organizada e gerida não pelas leis de oferta e demanda do mercado, mas sim por a criação de planos econômicos que geralmente duram 5 anos e que vão se desenvolver dessa forma. Então, eu não acredito na economia planificada, na propriedade privada dos meios de produção, e sim na propriedade coletiva e do Estado. Então, o Estado é o detentor dos meios de produção. Dessa forma, eu reproduzo a criação de uma economia e de uma organização social mais igualitária, não existindo a grande diferença entre ricos e pobres. A ideia do socialismo é que você, dessa forma, não promova injustiças, né? Que a sociedade seja uma sociedade o mais justa possível. Já no caso da ideologia do capitalismo, você vai acreditar na conquista através do trabalho, na ideia de que é possível que você possa crescer economicamente através da sua capacidade de trabalho, da sua inovação, da sua capacidade de criação, e que essa competição entre os indivíduos ela é fundamental para o avanço da sociedade, para o avanço das descobertas tecnológicas, das próprias questões da sociedade. Eu preciso ter essa competição para que eu possa desenvolver um mundo melhor dessa maneira. Então, que você pode ter um mundo mais justo, mas que você tem que ter essa organização do mercado e que o mercado por si só é o suficiente para regular a economia. Bom, essa é uma questão ideológica e uma prática econômica. E essa questão ideológica ela vai dividir o mundo de duas formas. Então, uma disputa marcada por superpotências que vão simbolizar essas lógicas. De um lado, eu tenho os Estados Unidos, que vai desenvolver e vai representar o capitalismo, e do outro lado eu tenho a União Soviética, que vai representar o socialismo real. É importante deixar clara essa diferença do socialismo real para o socialismo ou o comunismo. É comum que os estudiosos chamem de socialismo real o que foi realizado até agora. Por quê? O socialismo da União Soviética, da China, ou mesmo de Cuba, e de outros países que vão desenvolver durante um período maior ou menor de socialismo, ele não é exatamente o socialismo que a gente encontra teoricamente, né, que foi desenvolvido pelos teóricos do comunismo e socialismo de Marx. Ele acaba sendo adaptado e não seguindo exatamente todos os critérios para ser chamado de socialismo puro e simples. Inclusive porque existem algumas diferenças sociais, principalmente entre os membros do governo e a outra população, né? Existe também a configuração de regimes muito autoritários, ditatoriais dentro desses países, que vão provocar perseguições e mortes. Então isso também não se encaixa na ideia do socialismo de Marx, na ideia de uma divisão mais igualitária da sociedade. Então por isso que se diferencia o socialismo real do socialismo que é o socialismo utópico, que foi desenvolvido pelos teóricos, né? O socialismo real ele tem algumas outras feições. E o capitalismo é a ideia que a gente viu de sociedade de mercado. É importante também falar que nesse caso existe uma divisão também de ideias sobre o mundo e uma divisão também de vivências. No capitalismo, a grande arma de sedução é a capacidade do consumo, uma lógica de uma sociedade de consumo, que não vai se aplicar ao socialismo. Como a gente vai ver isso? A gente vê isso nitidamente durante um período histórico marcado, que é chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem uma disputa entre aliados e eixo, os vencedores aliados, entre eles a União Soviética, vão dividir o mundo entre os vencedores. Nesse momento, eu tenho a existência de duas potências, ou o que a gente chama de bipolaridade. Então, é um momento em que o mundo é dividido de duas formas. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. E essa disputa ela vai acontecer em várias formas. Primeiro, na corrida armamentista, que não é uma disputa direta. É bom que fique claro que no caso da Guerra Fria,
eu não tenho uma disputa direta entre as potências. Elas não entram em guerra. De certa forma, isso é muito positivo, porque as duas eram extremamente armadas. Então, acredito que se elas entrassem em guerra, poderia acontecer uma tragédia muito maior. Elas nunca entraram diretamente em guerra, apesar de existirem alguns momentos históricos mais tensos, que no desenrolar dessa história. Mas você não tem exatamente um momento de confronto. O que você tem são uma corrida armamentista e espacial. Então, quem vai chegar primeiro à Lua, você tem várias... você tem vários momentos diferentes sobre o desenvolvimento de uma tecnologia aeroespacial, tanto que os Estados Unidos e a Rússia hoje em dia ainda têm, né, os Estados Unidos manteve com a NASA uma liderança, mas a Rússia também tem um grande papel nessa questão. É muito comum que a gente veja algumas disputas, algumas corridas, algumas missões fora da Terra, que tem astronautas russos e americanos que acabaram hoje em dia num outro contexto tendo uma cooperação maior, mas é muito comum que a gente tenha esse momento. Então, o homem à Lua botando a bandeira nos Estados Unidos, ela simbolicamente representa, aquela imagem simbolicamente vai representar uma liderança americana na ida ao espaço. Então você tem uma disputa também nesse sentido. E armamentista porque eles não entram em guerra, mas quanto mais armas cada um tem, mais protegido eles têm e acabam coibindo a atuação do inimigo um contra o outro. Então eles acabam se armando muito, o que inclusive foi muito custoso para a União Soviética, né, que como não tem uma economia de mercado, teve dificuldades de se envolver nesse sentido. E a disputa por áreas de influência, que a gente vai chamar aqui de guerra quente. A guerra quente, alguns denominam assim, os conflitos que vão acontecer que não são diretamente dessas potências, mas que recebem influências dessas potências. É muito comum que você tenha o surgimento de guerras que têm essa lógica. Vietnã, Coreia, a Coreia principalmente, você tem essa diferença entre um lado que está alinhado com o socialismo e um lado com o capitalismo. Você tem alguns conflitos dentro da África, dentro da Ásia, que também são grupos rivais, que são armados por potências diferentes e entram em conflito entre si. O grupo que vence acaba dominando o território, virando uma área mais alinhada ou com a União Soviética ou com os Estados Unidos. Então, eu tenho um conflito armado que acontece, que é indiretamente causado pela Guerra Fria, mas que não é exatamente uma guerra das potências. Aqui, como a gente tinha falado, o evento simbólico do homem indo à Lua e fincando a bandeira americana. Até hoje existem teorias da conspiração que isso não tenha acontecido, mas o fato é que a gente tem um momento muito simbólico na história internacional com essa liderança dos Estados Unidos. E aqui algumas guerras, aqui por exemplo a Guerra da Coreia, que vai ilustrar esse momento específico. Bom, como a gente tinha visto, a divisão do mundo ela é feita também de acordo com o alinhamento entre os países. Então eu posso ter o primeiro mundo capitalistas, o segundo mundo socialistas e o terceiro mundo os não alinhados, né? Algumas pessoas vão também chamar de países capitalistas subdesenvolvidos, que também é uma forma de você regionalizar. Aqui a gente vai levar em consideração os países não só subdesenvolvidos, mas aqueles também que não vão tomar partido, que vão ficar fora dessa disputa, que não estão nem no bloco do capitalismo, nem no bloco socialista. Dessa forma vai dividir. Aqui a gente pode ver inclusive um mapa que vai ilustrar mais ou menos essa lógica de alinhamento entre os estados e a existência de vários países que não buscam um alinhamento, que não buscam uma atuação específica. Claro que mesmo entre os países capitalistas e socialistas, eu tenho um grau aí de pertencimento a um grupo, né? Você vê que o Brasil tem uma coloração diferente dos Estados Unidos, da Europa, então você tem aí uma questão bem diferente nessa forma de alinhamento. Mas basicamente eu consigo dividir o mundo em dois, né? E entender essa divisão a partir dessas relações também entre os blocos. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!